Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje estamos aqui no 9/3º episódio, vamos ter sempre este problema. É o terceiro episódio que gravamos aqui na nossa casa, num tom de conversa com o João, mas é o nono porque também a semana passada saíram mais 2 episódios gravados com especialistas, no caso foi a Ana Matias e a Rita Sá, que nos vieram falar sobre ecossistemas marinhos, sobre pesca, sobre a mineração do mar profundo e hoje o que pretendemos fazer é aqui uma espécie de conversa, até porque depois de falarmos sobre peixe, mar e todos estes temas que aprofundámos com as nossas 2 especialistas da semana, surgiram aqui muitas questões para mim e que acho que são importantes para a nossa família, João, se calhar para ti também hão de ser, sobre se devíamos ou não estar a comer peixe em casa, porque este é um tema recorrente, uma dúvida recorrente que nós temos. E devemos ou não? Não sei, diz-me tu, também ouviste os podcasts que eu ouvi? Acho que em termos de sustentabilidade, que é como quem diz, e eu não sei se foi a Ana, se foi a Rita, que era assegurar que estas espécies vão existir para futuras gerações, não tem drama nenhum comer peixe, não é? Desde que sejam os peixes certos, os locais, na altura certa, etc, não é? Porque temos muita população de peixe que vai sobreviver à vontade. Certo. A questão, então, é, devemos comer? Vamos comer mais peixe em casa? Não sei. Que peixe é que vamos comer em casa? Contexto. Que certificações é que existem para peixe, não é? Nós não comemos nem peixe nem carne em casa. Sim. Este é o contexto. Mesmo fora de casa, eu abro exceções apenas para a comida feita pelo teu pai e para sushi e alguns sushis. Sim, eu como. Tu comes, sim, tu comes mais vezes. Mas a minha dúvida é, nós deixamos de comer peixe por uma questão de sustentabilidade e se calhar a questão é exatamente como não sei se também se foi a Rita que disse, talvez tenha sido a Ana, a questão de o peixe que nós temos deixado de consumir é o peixe das grandes pescarias que faz pesca de arrasco e arrasco profundo. Mas que na verdade é o que nós mais consumimos em Portugal, não é? Pô, essa é a questão, é como é que nós vamos consumir o peixe certo, não é? O cabaz do peixe que o teu pai até encomendava e ir ali à Dona Teresa, não é? Que está aqui, que está aqui também vem de Sesimbra, na verdade, não é? Também vem de Sesimbra. Sim. Sim, mas não sei, de alguma maneira sinto que é uma espécie de retrocesso. Estamos a deixar de comer peixe e agora vou voltar a comer. Talvez uma espécie de retrocesso em termos de dissonância cognitiva do meu lado. Mas acho que o que está definido, não é? É que uma alimentação de base vegetal é melhor, certo? Como é que o peixe pode entrar nessa alimentação de base vegetal? Não, e entra, o relatório da Eat Lancet diz mesmo que é recomendado o consumo de peixe. Agora... porque as proteínas que nós temos dos vegetais não são tão boas ou não são tão absorvidas. Não são tão biodisponíveis, mas é possível fazer... Não são tão absorvidas, não é? Não, mas isso não é esse o motivo. Não é esse o motivo. De todo, porque imagina, tu consegues ter todos os aminoácidos nos alimentos vegetais desde que os combines como deve ser, não é? O feijão com arroz fazem uma combinação... Mas quase tens que saber comer, ao passo que se comes um peixe, à partida tens uma biodisponibilidade muito maior. Também tens de saber comer peixe. Se vais comer montes de peixe que está rico em mercúrio, quer dizer... que há muito peixe, não é? Que tem níveis elevados de mercúrio, chão, não é? de baixa profundidade. Sim. Quer dizer, aí eu acho que isso vale para tudo. A questão é a literacia alimentar, vale para tudo. A minha questão do consumo de peixe é a nossa maior parte da superfície terrestre, e já estou só a falar de superfície, mas se formos a volume ainda mais, a maior parte da terra é mar. E nós andamos a explorar recursos em terra, andamos a destruir imensos recursos em terra, quando podíamos fazer um tipo de pesca responsável que nos permite alimentar a todos. E às vezes aqui nós também demonizamos um bocado, nós, sociedade, a aquacultura, porque os projetos da aquacultura que temos vindo a ver ao longo dos anos são péssimos, mas existe a aquacultura muito bem feita. E, ou seja, é possível alimentar a população incluindo peixe. Agora, o que eu acho é que não podemos chegar àquele limite em que só comemos peixe. Não, a base da alimentação tem de ser os hortícolas, não é? Agora, mas o peixe dirias que é o quê? 50% vegetal e podemos, ou 70% vegetal e incluir peixe aqui? Quando digo vegetal, digo também batatas, digo também esse tipo de coisas, não é? Eu não tenho a certeza dos valores nutricionais corretos. Há uma tabela da Eat Lancet que diz quanto é que cada coisa deve ser consumida. De salientar que esta tabela é universal e, para o caso português, que temos mais costa, provavelmente os nossos níveis de consumo de peixe podem ser mais altos. Não tão altos, por exemplo, neste momento nós somos o maior consumidor de pescado da Europa e as espécies que mais consumimos são espécies que não há em Portugal. Que é o bacalhau e o salmão, não é? Quer dizer, isto é que é absurdo, não é? Sim. E, entretanto, as nossas comunidades... Porque, lá está, porque eu acho que é importante também se valorizarem o papel das comunidades pescatórias
e dos pescadores e das mulheres dos pescadores que ajudam a ver o que está a passar na nossa costa, não é? Ajudam-nos a definir, a perceber que esta espécie havia muito há uns anos e agora já não há. Isto são eles que andam a ver empiricamente, não é? Sim, porque na verdade o mar não é explorado, não é? Nós sabemos zero sobre o mar, ou perto de zero, não é? Sabemos zero, mas sabemos pouco. Sabemos perto de zero. Porque Daí nós a questão da sabemos- mineração do mar profundo ser tão porque importante. nós sabemos até aos 2 km, acho eu, não é? De profundidade, e depende dos Não sei. sítios e... Não sei. Porque eu acho que li uma coisa qualquer dessas. Porque é tão caro, Fazer essa a exploração. exploração marítima como a exploração aeroespacial. Mas é estranho nós termos virado para a aeroespacial que está a centenas de bilhões de quilómetros daqui e temos aqui um oceano tão perto, não é? E não queremos saber disso, não é? Que pode ter tanta coisa que pode ser interessante, não é? E Sim. nem que seja por conhecimento, não é? Porque ninguém está a pensar, acho eu, ir viver para Marte, não é? Acho que isso não está na equação, para já, não é? Pelo menos para já. Mas já houve malta a fazer ilhas no meio do oceano, ilhas artificiais, não é? Faz muito mais sentido, não é? Sim. Porquê é que não se explora tanto o mar? É assim, Tens ideia? está-se a tentar explorar o mar. Aliás, quando gravámos o podcast com a Ana, a questão da mineração do mar profundo era um problema. O problema é que estamos a tentar explorar economicamente, tentar retirar o maior valor, explorar para minérios. Portanto, voltamos ao mesmo, não é? Voltamos ao mesmo. Sim. A questão é, felizmente, à data que estamos a gravar, ao contrário do que sabíamos na altura, os Açores já proibiram, ou melhor, já aplicaram uma moratória na mineração do mar profundo, que são ótimas notícias. O trabalho da Siena correu bem. Proibiram, quando estamos a gravar, a notícia veio ontem, portanto Sim. foi uma ótima notícia. Mas a questão é essa, é que nós estamos a ver o mar com potencial de exploração de recursos hardcore, como estamos a fazer com os combustíveis fósseis e com as explorações de lítio intensivo. Mas já fazemos mineração não, já tiramos o petróleo do mar também, não é? Porque há no mar. Aliás, aquele de Algesur era 40 km da costa em alto mar, não é? Lá está, parece que é só para isso que nós temos, só para isso é que há dinheiro, porque fazer explorações em mar custa imenso. Sim, sim. Não é? Ou mesmo as eólicas que se vão Offshore, sim. a instalar offshore, aquilo é o dinheiro que se vai gastar é imenso. São ilhas, não é? Mas há Que dinheiro estão para a isso. O que não flutuar, há não é? dinheiro é para a investigação. E é isso que me deixa louca. Porque Certo. queremos fazer as coisas, mas não queremos fazer a investigação para perceber se podemos fazer as coisas. Certo. Porque é mais fácil fazer e ganhar dinheiro com isso e pronto, e depois logo se vê, não é? Essa tem sido a Mas como teoria é que até é mais... agora, Lá não é? está, isso é uma teoria económica que descarta as externalidades como parte da equação. Certo, mas se fores aí, os carros elétricos também não foram bem pensados nesse caso. Não, vamos não é? aos carros elétricos, porque tu estás a resolver um problema. Não estás a resolvê-lo da maneira perfeita, mas estás a resolvê-lo. Estás a adiar um problema. Estás a adiar o dar- tempo suficiente para Estás a dar conseguires... uma lufada de ar fresco e dizer, ok, eu agora questão ganhei é, com como isto uma está, não série dá. de anos, não é? Isto é melhor, não é Sim, perfeito. Ganhaste anos Sim, para sim. poder continuar a encontrar uma solução melhor. Certo. Mas Sendo que a solução melhor já sabemos todos, é andar a pé e de bicicleta. sim, mas tu não vais daqui a Madrid a pé. Não, mas é? vais de comboio. Se houver. Mas Sim, percebes? sim, mas também não vais daqui aos Estados Unidos a pé ou de bicicleta ou de Certo, mas se calhar de o tema comboio. dos carros não é? elétricos, o que nós podemos argumentar é que é mais uma vez Nem de colocar carro, a responsabilidade em cima do indivíduo em vez de se mudar uma infraestrutura feita por entidades públicas. Mas eu acho que se tem que pensar é o... Eu também acho que tem de se pensar, mas vamos não ser utópicos, não é? Não acho que seja utópico. Ainda no podcast de passado falámos sobre isto. Estamos a ser utópicos porque as coisas estão há anos para ser resolvidas e ninguém resolve. Certo. Mas eu acho, e agora não falando de carros elétricos, falando de uma forma geral, que é, tu não podes, e aqui a mineração profunda entra na perfeição, tu não podes simplesmente fazer uma coisa sem pensar nessa consequência e permitir que essa coisa seja feita. Eu estou de acordo. Portanto, E ainda acho bem que foi aqui- aplicada a moratória. Acho que aqui os vários Estados têm que ter um papel a dizer, ok, se vocês não sabem a consequência, não vão fazer. Mas Então nós já somos sabemos contra a isto, não é? consequência de combustíveis fósseis e continuamos a explorar. Essa então é gravíssima, não é? Mas não há alternativa. E dizem, mas depois as pessoas não andam. Está bem, vão a pé, não é? Vão de bicicleta, vamos construir transportes públicos, porque o custo de construir transportes públicos é seguramente 1000 vezes menor do que o custo ambiental de continuar a explorar Mas não dá combustíveis lucro. fósseis, não é? Mas não dá lucro imediato. Mas dá no futuro. É que a diferença aqui é não teres forma de ter lucro porque não há terra, não é? Portanto, Eu espero que não estejam a ouvir decisores políticos.
não é? Porque essa parte é que é grave, não é? E não pensar nessa consequência é que é grave. Então, eu acho que, como em tudo, e aqui a mineração é um caso paradigmático, nós temos que pensar em todo o ciclo de vida do produto que estamos a lançar. E isto devia ser obrigatório em todas, porque tu, quando lanças um produto ao mundo, este produto tem que ter códigos de barras, tem que ter uma série de coisas, tem que estar referenciado em algum lado, não é? Portanto, o Estado sabe daquele produto, porque vai receber IVA daquele produto, não é? Sabe daquele produto. Portanto, a partir do momento em que recebe IVA, devia haver uma ficha de produto onde tivesse todo o ciclo de vida do produto, não é? E sabermos o que é que vai acontecer. É muito difícil não é? fazer análise de ciclo de vida, não é? Claro que é, isto tem que ser um constante, um até trabalho porque constante, não é? existem poucos ISOs, não é, de referência para tu poderes fazer. Há pessoas que numa análise de ciclo de vida consideram algumas coisas, outras não. Mas não é? isto acho que devia ser o mais standard possível, não é? Porque Então, o standard diz lá Sim. uma análise de ciclo de vida, é que não é assim tão fácil. não estou a dizer que seja Porque para cada fácil, produto não- há basicamente uma Sim, sim. análise diferente. Certo, e provavelmente para cada produto tem que haver, mas acho, por exemplo, nas histórias dos packagings é gritante, não é? Como é que nós continuamos as Coca-Colas da vida, etc., a mandar centenas de toneladas de garrafas cá para fora todos os dias, não é? Sem pensar na consequência disso, não é? Como é que isso acontece? Mas se fores por aí, acabaram as garrafas de vidro das embalagens de bebidas. Certo, mas Porque as análises de ciclo de vida certo, são muito mostram piores. que o vidro é pior Sim, em mas- termos de emissões. eu não estou aqui contra o plástico ou contra o vidro, não. A questão aqui é como é que permitem que uma coisa que faz mal e que não sabem a consequência. A questão é venha para o sempre, mundo, quando tu não é? consideras uma análise de ciclo de vida, não é faz mal, nem faz bem. É faz melhor do que ou pior do que. Uma análise de ciclo de vida diz só, isto emitiu X gramas de carbono e gerou Certo. X problemas para os Não há ecossistemas. atividades neutras. é Não há verdade. atividades neutras. Certo. A questão é que se formos Certo. ao limite, ninguém precisa de beber refrigerantes e, portanto, Correto. isso não é sequer um tema, não é? Certo. Pronto. Então, Certo. às tantas, as análises de ciclo de vida são importantes, parece-me, para informar o consumidor. Se eu souber que uma marca tem análise de ciclo de vida, dá emissões mais baixas do que outra, segundo os mesmos critérios, eu prefiro ir à que tem emissões mais baixas. Uhum. Pronto. Mas não pode servir para excluir, acho eu, nada do... Quer dizer, se calhar pode, nada do mercado. Excluir, eu não diria excluir, mas tal como tens impostos especiais de consumo sobre bebidas açucaradas ou sobre mais sal, etc., se calhar devia incidir também sobre O seu isto. problema Não é? para tudo é impostos. Não é um problema, acho que é uma maneira de A regular. da solução, desculpa. Acho que é uma maneira fácil de regular, porque aqui estamos a dar. Mas quando sobes preço, só fazes com que algumas pessoas deixem de poder comprar, percebes? E as outras vão continuar a poder comprar. Não, mas pelo menos vão pensar sobre o assunto. E tu não, se tu imagina, se uma garrafa de Sumol te custa 1 euro hoje em dia, não sei se acho que custa mais, te passa a custar 2 euros, tu se calhar vais repensar, tipo, pá, não preciso ver isto na minha vida. É, não é? mas, mais uma vez, isso é um problema para as pessoas com menos rendimento. Tu às vezes vais a restaurantes que são muito mais caros e onde pagas 5 euros por um refrigerante e nem pestanejas. Percebe? Porque isso depende do contexto, não é? Mas não interessa, tu não pestanejas. Se calhar alguém Sim, sim. que tenha de pensar sobre o assunto nem sequer vai a esse restaurante por Certo, causa desse certo, mesmo certo, motivo. certo, Portanto, certo. mais uma vez, nós não podemos ter soluções que apenas vão a uma fatia da população e a outra continua, a outra que já é responsável por mais emissões, porque mais poder de compra e mais consumo são mais emissões, Percebo a ideia. não vais poder continuar a taxar e Então como é que resolvias? a questão dos análises de ciclo de vida. Sim, como é que tu imputavas Viria- isso a alguém? viria- Porque tem que ser primeiro, imputado a alguém, não é? Sim, se imputares à indústria, a indústria vai imputar ao consumidor. Isto parece-me Exatamente, lógico. exatamente. O que se pode fazer, parece-me, é com os impostos que vêm, já os impostos normais que vêm desses produtos, ou o dinheiro das certificações, criarem-se entidades que ajudem a devolver ao ecossistema aquilo que está a ser retirado com a compra desses produtos, percebes? Que não é o que está a ser feito. Neste momento, todos os teus impostos de tudo o que tu compras vão para um bolo gigante que alimenta a máquina Sim, sim. pública. Mas se começares a criar alguns segmentos, se calhar consegues melhorar a intervenção que tens em cada área. E os impostos que vêm em cada área. Imagina, os impostos que tu pagas pela circulação de automóveis, se calhar, os IUCs, não é? Deviam estar a ser canalizados para projetos de captura de carbono, ou de remoção de carbono, ou de... Percebes? Não, porque nós continuamos... Claro que é importante os impostos alimentarem uma máquina e depois vai garantir também questões de segurança, de educação, de saúde. Mas isso não pode ser dissociado de se aquele produto está a ter emissões e está a pagar impostos, esses impostos têm de ajudar a resolver as emissões geradas por esse produto. Uma espécie de silos Sim, sim, sim. de atividade. Sim, que não e é no que assim diz tão respeito aos difícil, impostos. são tipo centros de custo para Como se fosse para isso? cada coisa, não é? E em relação à pesca, a mesma coisa, que é, se há, por exemplo, quando tu importas pescado que seja
Imagina que importas bacalhau da Noruega e há pescarias que são responsáveis, há comunidades de bacalhau que estão saudáveis e há comunidades de bacalhau que não estão saudáveis. Se isto estiver identificado, porque está, embora nós não saibamos, enquanto consumidores, se aquela comunidade está ou não em sobrepesca, mas existe maneira de saber, as certificações dão-nos essa indicação, se começarmos a dizer aquelas que não estão certificadas, ou para bem-estar animal, ou em termos de regeneração das espécies, essas vão pagar uma taxa e essa taxa vai ser usada para fundos públicos que vão ajudar a mitigar o problema. Mas quem é que paga essa taxa? É o consumidor ou é o produtor? Vai ser sempre o consumidor, porque mesmo tu imputas ao produtor... Como? Imputas ao produtor, o produtor faz subir o preço do alimento. Não, tens que garantir que não sobe o preço. Não garantes. Não garantes. A questão aqui vai ser, se as outras ficarem mais baratas, essas vão deixar de ser consumidas. Também. A questão aqui vai ser, tu não estás a privar os consumidores de terem acesso a peixe. Tu estás a privar peixe mau de vir para o mercado, porque o preço deixa de ser, o preço do peixe que é pescado de maneira menos responsável deixa de ser competitivo e portanto vai acabar por se afastar. É ao contrário de taxares um produto para ele deixar de existir porque tem mais emissões de carbono, não é? Porque vai ficar mais caro e as pessoas se calhar podem deixar de ter opção. Se garantires que há opção no mercado de a pesca responsável não é tão taxada como a pesca irresponsável, as pessoas continuam a ter acesso ao peixe da pesca responsável ao mesmo preço. Só sobe aquele que nós não queremos que as pessoas consumam porque não é sustentável a nível de renovação das espécies e de garantir que as próximas gerações têm acesso. Mas estás a privar a mesma ao consumidor comum de comer essa espécie, que na verdade é a que mais é consumida em Portugal, não é? Mas imagina, não. Dentro das espécies consumidas em Portugal há boa e má pesca. Há bacalhau e a Ana falou sobre isto. A Ana ou a Rita? A conversa das duas, para mim, está muito diluída. Existe bacalhau de comunidades saudáveis e de comunidades pouco saudáveis. O produto é o mesmo, o produto vem para o mercado é o mesmo, as pessoas vão comer bacalhau na mesma. Agora, também é importante haver um trabalho com o consumidor de explicar que bacalhau não é a única espécie que existe à face da terra, ou no caso, no mar. Sim. Porque nós temos milhares de espécies. Até porque há peixes muito próximos do bacalhau, até de rio, não é? Que têm quase a mesma textura e... Sim. E que não estão em sobrepesca nem nós nada. Comemos. Assim. Nós quando fomos ao... outro dia, assim, não me lembro do nome do peixe. Também não me lembro do nome. Sim. Não sei que Safio? Não. Não. Safio é aquele mais malinho. Sim. Mas comemos no outro dia, sim. E lembro-me perfeitamente de ir a um restaurante de sushi e de me porem uma espécie de atum e eu disse, olha, atum... Mas isso não é atum, é o sargajão, saragão, sajarão, não sei. Sim. Porque lá está, porque é mais, porque são comunidades mais resilientes. E há aqui na nossa costa o atum, acho que não há, não é? Se calhar, também tens atum. Também há atum, sim. Também há atum, claro, no Algarve há imenso atum, claro. E nos Açores? Nos Açores também há de haver, sim. Mas a questão é, pode haver atum de comunidades que estão a ser sobrepescadas e atuns de comunidades de peixe que estão saudáveis. O que é importante aqui é também o local, ou não? Imagina, e aqui é um bocadinho aquela história das bananas, não é? Mesmo que o bacalhau que seja de um sítio espetacular, super bem produzido, entre aspas, é preferível isso ou ir comer o peixe de rio que está aqui ao lado? No geral, na alimentação, a pegada carbónica de transporte representa muito pouco. Muito pouco, ok. Representa tipo 5%, o embalamento outros 5%. Em toda a alimentação, não é? Portanto, então é melhor comer uma banana da Costa Rica biológica do que uma banana da Madeira que não biológica, por exemplo? Isso depende, não podemos fazer essa extrapolação. A questão aqui é, uma banana produzida exatamente da mesma maneira... Regra geral. Não existe essa... Isso não dá. Okay. Não dá para extrapolar. Porque depois também depende, não é biológica a da Madeira que estás a referir porque não certificaram? Não é biológica porque é de proteção integrada? Não é biológica porque é outro tipo de atividade regenerativa? É um produtor que apenas coloca pesticida quando está no limite mesmo? Depende mesmo muito da questão. E quem são as pessoas que andaram a produzir? Porque se calhar... Sim, o custo social também, não é? Sim, qual é o custo social? Portanto, isso não dá para comparar. Eu sei que é muito difícil, era ótimo que desse, mas não dá. Sim. A questão é... Mas essa é uma dúvida que eu tenho sempre que vou ao supermercado. E eu... Normalmente opto por comprar bananas da Madeira, embora sejam 3 vezes mais caras, não é? Porque acho que também, se elas são 3 vezes mais caras, alguma coisa se passa naquela muito barata para ser tão barata, não é? Às vezes é simplesmente o produtor quer ficar com mais dinheiro, sim, no caso alimentar. Embora também já haja bananas da Madeira biológicas, já encontrei e já comprei.
Portanto, à partida, este será sempre a melhor forma. O biológico não é necessariamente melhor nem pior, isto depende de muita coisa. Eu não sou nada, não sou nada defensora de que o biológico é... Sim. Olá, Mowgli. Pronto, temos uma convidada hoje. Eu não sou nada apologista de que o biológico seja a resposta para tudo. Há métodos de produção não biológicos responsáveis e métodos de produção biológicos não responsáveis, portanto acho que é um bocadinho... Sim, mas este está certificado e tu já sabes pelo menos aquelas práticas são cumpridas. Tu as outras não fazes ideia, podem ser incríveis ou podem ser péssimas, porque tu não sabes, porque não tens nenhum carimbo que te diga, olha, este é produzido desta maneira, não é? E acho que os carimbos têm essa importância, não é? Sim. É pelo menos informar, não é? E saberes. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo fazer comunicação para a sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada do podcast do Zero, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós, como é o caso da GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos. De alguns destes projetos, em particular, eu sou investidora pessoal, como é o caso do projeto da Vila Escola Sustentável, que é um projeto de uma escola que pretende trazer para um grupo de crianças a ideia de vida em comunidade e de estar ao ar livre. Esta escola conta com hortas, com um programa de agrofloresta, de ginásio de bairro, e o que se quer é formar as crianças, os adultos da amanhã, para aprenderem a viver de uma maneira mais comunitária e sustentável. Acredito muito neste tipo de projetos de educação que ligam a parte social à parte ambiental, e por isso fico muito feliz por poder ser investidora da Vila Escola Sustentável. E sem mais demoras, porque o meu podcast também é sobre educação, vamos voltar aqui ao nosso episódio. Os carimbos ajudam muito, não é? Ajudam pelo menos a tu conseguires, o consumidor normal, comum, no supermercado tomar uma decisão rápida sem ter que pensar muito, não é? Isso Mas lá está, as certificações que falávamos também na questão da pesca são importantes. Certo, Mas e aquilo que foi falado é que essas certificações têm muitas falhas, não é? E o que fez no Seaspiracy, não é? Sim, mas às tantas foi descredibilizar aquilo que nós tínhamos de melhor de uma tentativa de proteção e controle dos ecossistemas, não é? Marinhos, no caso. Que é, claro que tem falhas, claro que não há certificações infalíveis, nada nem ninguém é infalível nesta vida, claro. Não é? Até porque para serem completamente infalíveis o custo daquela produção ia ser tão alto que ia ser praticamente impossível depois nós conseguirmos aceder aos produtos. Porque ser infalível era de cada barco de pesca que saísse, em cada zona estava uma pessoa a fiscalizar. E isso é mais um custo humano, isto é um trabalho a full time. Quer dizer, às tantas... São muitos trabalhos a full time. São muitos trabalhos a full time, às tantas o custo da certificação era tão alto que seria impraticável. A menos que seja financiado. E voltamos aqui a uma questão que também já foi falada, já falámos, que é, então, se é um problema de custo, aí os governos têm de entrar. Pronto. Mas os governos também têm dinheiro em função daquilo que nós recebemos, mas lá está. Imagina este sistema. As pescarias menos responsáveis teriam de pagar uma taxa adicional de imposto. E essa taxa adicional de imposto é que era utilizada pelos governos para criar estas fiscalizações que permitem regular. Ou seja, nós conseguíamos, com o valor, com impostos pagos por pescas menos responsáveis, subsidiar a indústria de maneira a conseguir fiscalizar as operações todas. Claro que isto tem falhas de certeza, eu é que estou simplesmente a tirar para o ar, mas tens de dar a oportunidade dessas mentes responsáveis de serem mais responsáveis. Claro, não é? e dás. Sim. E a questão é trabalhar com elas também. Esses fiscalizadores estarem com as mais responsáveis e com as menos responsáveis, estarem com todas. Certo. Mas também não é justo estarem com os menos responsáveis e serem os mais responsáveis a pagar quando já tiveram o custo de serem mais responsáveis. Percebes? Sim, mas não são os mais responsáveis a pagar. Sim, a questão é essa, são os mais irresponsáveis a pagar. Certo. Tanto que há um incentivo aí para quem tem práticas mais irresponsáveis mudar. Que vai estar sempre a pagar mais imposto por essa responsabilidade. Assim como as taxas de carbono. Portanto, às tantas, ninguém quer pagar mais imposto. Vão mudar práticas. Sim. Não é? Não era impossível. Sim. E que certificações é que existem para pesca, então? Que sejam assim mais... Tens a Marine Stewardship Council, MSC, que é assim das mais conhecidas. E o que é que isso faz? O que é que isso é me de diz? fiscalização de populações de peixe, a dizer que a população não tem peixe certificado, já? Vais ao Pingo Doce e a certificação mais usada por eles parece-me é a MSC. Sim, okay. Mesmo para bacalhau existe. E está à minha disposição mesmo no linear, quando eu vejo o peixe, vejo lá que é certificado. Sim. Está lá descrito. Aliás, na pesca há uma coisa muito interessante. É obrigatório dizer a arte de pesca de cada produto que vais comprar. Isto tanto no mercado, no supermercado, em todo o lado. Mesmo que não tenha estado exposto, se não tiver, tu perguntas e tem que dar essa resposta. E se não, tu podes apresentar a queixa. Ok. É obrigatório por lei. Legal, sim. Okay. E é muito importante, porque, por exemplo,
imagina que vem à partida, pesca de arrasto não vai ser certificada por nenhuma certificação, mas vamos imaginar que há uma coisa qualquer e vemos lá raia. Raia também nunca compraria, em primeiro lugar, porque estamos a falar dos gigantes do mar que são necessários para preservar os ecossistemas, mas raia, tubarão, canção. Mas vamos imaginar que vemos pargo e diz que é pargo certificado de pesca de arrasto de fundo. Impossível, não é? Nunca na vida compraria esse peixe. Nunca na vida. Então, mas como é que é certificado sendo pesca de Não, arrasto? é o que eu estou a dizer, à partida não vai acontecer. Sim. Mas, eu digo nunca na vida, pode ser que entretanto mudem a maneira como se faz a pesca de arrasto, mas à partida não compraria. A partida é impossível mudar uma pesca de arrasto, vai ter sempre consequências porque tu Porque vais estás a arrastar o fundo, né? vais levantar o fundo do mar, Exatamente. vais levantar aquelas poeiras Com marinhas que são tudo o que necessárias. seja tóxico e tudo o que seja bom, estás a tirar tudo dali, Sim, não as é? plumas vais mexer Sim, no... portanto, a pesca de arrasto, a partida, disparate monumental, não é? Sim. É daquelas coisas que, se É tu tipo passares uma bulldozer Exato. pelo mar. Se tu pensares nisto, não vais nunca consumir esse peixe, porque pensas, caramba, que pessoa é que pensou nisto, não é? E como é que permitiram que isto fosse uma Quem é que achou que isto coisa... era uma boa ideia? Sim, e quem é que permitiu que isto acontecesse, Mas sabes não que é? eu acho que as coisas também têm um contexto, que é, às vezes, ninguém nos diz que quando se inventou a pesca de arrasto, não era porque havia escassez de alimento, por exemplo. E era por isso. Não sei, mas estou a dizer que pode acontecer, ou seja, Sim, às vezes há pode coisas que são incompreensíveis para nós, mas que dado um contexto histórico tu percebes que é, era o que falava também no episódio anterior, que é, tu não podemos exigir a pessoas que estão em situações de vida ou de morte para pensar na sustentabilidade na equação, não é? Porque primeiro está a sobrevivência imediata. Acho que isso é muito egoísta da parte do ser humano, em primeiro lugar. É, não é? mas todos os animais fazem, se o animal os animais na vida selvagem caçam para comer. Matam outros seres para comer. Isto não é só connosco, não é? Mas se não conheces nenhum animal que dizime outra espécie para a sua sobrevivência. Como não? As orcas brincam com as focas e matam-nas e não as comem. E dizime uma espécie de orcas? É que o ser Não humano é as orcas tem... de focas. desculpa. As orcas, literalmente, brincam a mutilar focas. Mas as orcas são mamíferos, não é? Portanto, têm ali são mais parecidas connosco até do que outra coisa Está bem, mas estás a qualquer. dizer que não conheces outros animais. Conheces animais que brincam Sim, com a mas- comida que comem. Mas se calhar é uma minoria muito, muito pequenina, não é? Mas existem. Mas estamos a falar da capacidade do ser humano, do egoísmo do ser humano, por sobrevivência do ser humano, Se dizimar tivesse a tua espécies, filha não com é? fome, não vais fazer pesca de arrasto? Não estou a dizer que não vou fazer. Todas as espécies fazem isto. Não estou a dizer que Todas não as vou fazer. espécies, se tiverem crianças para alimentar ou crias para alimentar, não olham a meios. Se eu tivesse a alimentar a minha filha, eu estava neste instinto, eu comia a Kiara, Certo. ok? Coitadinha. Não, claro Mas, que não. Claro que não. se a Graça passasse fome, tudo valia para mim, sabes? Tipo, eu estava disposta a amputar um braço para ela se alimentar. Certo. Pronto. A questão é essa. A questão é que, em termos de contexto, claro, o que nós podemos dizer hoje em dia é já não há necessidade disto. E uma coisa pior, que é, às vezes, as populações que estão em mais necessidade não fazem estes tipos de pesca. Porque tu vês, sei lá, algumas tribos mais costeiras que, estou a lembrar-me do Sudeste Asiático, também não caçam tem com aqueles- lança. Sim, também não tem aqueles barcalhões gigantes para fazer pesca de arrasto, não é? Que tem que ir para o alto mar. Atiram e que tem rede não na sei o quê. mesma, ok? Sim. Fazem na mesma pesca com rede e vem muita coisa Mas e isso capturam tem um muita nome, coisa. não é? Mas Cerco. não vai ao chão, não é? Aliás, dizem que essa até é das mais sustentáveis, não é? Sim, A de cerco. vem na mesma bycatch, não é? Que são Sim. aqueles que não Sim, querias sim. consumir, mas que vão acabar por vir. Mas pronto, não é na mesma intensidade. Agora, se tu vires, as populações mais necessitadas muitas vezes não são aquelas que têm sequer acesso à tecnologia para fazer tipos de Exatamente. exploração Exatamente. mais intensiva. Pronto, agora, Eu não digo para começarmos a pescar com lanças, não é? Que sim. é muito interessante em termos de sustentabilidade, não é? Porque só estás a tirar exatamente aquilo que tu queres, não é? É quase como comprar a granel, não é? Mas em termos de tempo, Mas às tantas, se calhar, é isso o consumo sustentável, que é, dá para comer peixe. Por exemplo, se tu pescasses, tu já pescaste? nunca apanhei nada, mas sim. Já tentei. apanhaste um peixe. Sim, e depois mandei-o fora, coitadinho. Portanto, tu mutilaste um peixe para brincar com ele. Sim, fui uma orca, sim. Foste uma orca. Sim. João Orca. Sim. Mas a questão é, uma coisa é, se nós pescamos um bocadinho, alimentamos, mas a maior parte da nossa alimentação, se dependêssemos da nossa pesca, seria na mesma legumes, hortícolas, não é? Certo, base vegetal. Pronto. E depois complementávamos. É como a caça. Para mim, é das maneiras mais éticas de consumir carne. Sim. O animal está no ar livre e, como acontece na natureza, é caçado. Simplesmente é com uma arma, em vez de ser corpo a corpo. Epá, sim, mas
Sim, mas Tu não consegues, a não ser um coelho que consegue, efetivamente, ou uma galinha, uma coisa assim. Consegues apanhar um coelho? Eu não consigo apanhar um Pá, coelho. se forem muitos, apanhas um. Antigamente, no Alentejo, aquilo eram às centenas de milhares de coelhos. Tipo, à noite, tu acendias ias para o meio do campo. Se acendias os faróis, eram coelhos a passar por todo lado. Mas Hoje em dia conseguias não há. apanhar à mão? Conseguias, claro que sim. Olha, pergunta ao meu pai, que ele fazia isso no Montijo até. Na base aérea, que apanhavam tipo à noite, tipo, faziam assim, tipo, mandavam tipo uma retada, ele E arroz de morria. coelho? Ok. Sim. Tá Pá, bem. Faz um bocado de confusão, os coelhinhos, não tão fofos. também- Mas claro sim. que sim. Depois aí Se é calhar um o problema bocado- aqui é a parte da dissonância cognitiva. É, A mim, se calhar, aí é faz um menos bocadinho confusão ética, comer um né? peixe do que comer um coelho. Sim, porque já o peixe não tem memória, que nós saibamos, né? Ou pelo menos passados um segundo já não tem essa memória, né? Pois não- Que não- nós não sei. saibamos, né? Sim. Acho que os mamíferos, não sei se são cetáceos, que nunca sei esses nomes, tipo os golfinhos, os Os tubarões, tubarões, as raias. acho que têm uma memória maior, não é? São peixes. São peixes, não. Então a dizer os golfinhos, as orcas, as Ok, baleias, certo, mamíferos. os mamíferos mesmo. Sim. Esses já têm uma memória maior, não é? Acho eu. Ah, Pelo menos, acho que sim, pelo menos consegues ensinar coisas e... eu não sei. A questão é Pronto, que não sei. aquilo que nós. Bom, daquilo que nós conhecemos, nós conseguimos ensinar coisas aos mamíferos, sim, nós conseguimos domesticar alguns mamíferos. Sim. Mas quer dizer. Isso significa que não devemos comer, que não devemos Não, começar a claro que comer esse não. e devemos comer os outros. Tens uma relação diferente com esses animais, não é? Mas eu acho que esta Imagina, coisa de distância cognitiva. tu não comes cão nem gato, não é? Não te faz sentido nenhum, são Sim. animais domésticos, são animais que vivem contigo o dia todo. Mas comes Se calhar porco. se tu tivesses galinhas aqui, não ias comer galinha nunca mais, Ias. não é? Ou coelho, A questão ou... é essa. Não A sei. questão é. A Se não querias relação com esses animais, não é? Porque Às tantas distancias-te, porque Sim. as meus avós tinham galinhas Sim, e nós mas comíamos as também, galinhas. Sim, mas tipo, também, sim. a questão é a maneira como tu vês os animais. Lá está. É a Para relação nós que tu a crias com os Kiara animais. dorme connosco. Sim. As galinhas à partida não vão dormir connosco. Também não querem, não é? Sim. À partida, não é? A Kiara também, naturalmente, um cão também gosta de estar ao ar livre. Sim, mas Se fores pensar nisso. sim, depende dos cães. Sim. Agora, Os cães já estão muito domesticados. É um a facto. questão se calhar é só essa. Sim. É que domesticamos uns e outros não. Certo. Há galinhas domesticadas também, acho eu. Acho que há para aí uma. Acho que há. Não sei. Sim, mas acho que é a relação que tu crias com os animais, não é? Que tu não crias com um peixe, mesmo que tenhas um aquário de peixe, pá, acho eu, não sei, se calhar é de mim, se calhar há pessoas que até criam relações com peixe, não é? Não sei. Eu acho que lá está, é uma questão. E é por isso que a mim me parece às vezes um retrocesso pensar de voltar a comer assim peixe. Por outro lado, a mim apetece muito apoiar os pescadores que fazem um bom trabalho e as comunidades em Portugal que fazem um bom trabalho. Apetece muito apoiar o cabaz do peixe. Mas se calhar, imagina, não sou eu que já não como que tenho de fazer isso. Se calhar tentar que as pessoas que comem e que não querem deixar. Se calhar sim, porque na verdade o que vai mesmo fazer melhor ao planeta é a base vegetal, não é? Mas não sei, é que nós dizemos, ou seja, nós dizemos isso porque, está pouco explorado a parte do mar, e dois, aquilo que nós temos hoje em dia de pesca é mal feita, no geral. Ou seja, não estou a dizer em Portugal com as nossas comunidades, mas no geral é mal feito. Se tudo fosse à escala que nós temos cá, e se diversificasse por todo o mundo e cada pessoa comesse as espécies na época certa, com o tamanho certo, espécies adultas, depois de serem reproduzidos, os peixes reproduzem-se aos milhares. Sim. Portanto, não sei até que ponto não devíamos mesmo comer peixe, porque nós estamos a arrasar com o terreno na terra. Sim. Para produzir cereais, para produzir hortícolas e coisas do género, não é? E às tantas, se calhar, mais vale comer um peixe de pesca responsável do que... Soja. Não ponhas a porcaria da soja na equação. A maior parte da soja que é de desflorestação é para consumo animal e para biocombustíveis e coisas do Mas tu género. vais consumir esses animais, portanto... Mas eu não. Certo. Pronto, ok. Portanto, mas não sei até que ponto é que, mesmo em relação, por exemplo, azeite de olival intensivo que mata tudo à frente, versus comer um peixe Foi pescado à mão. que foi pescado à mão, sei lá, por uma comunidade onde existe um projeto de inclusão maravilhoso, tantas mais vale. Certo. Sem dúvida alguma, sim. E eu consumo azeite todos os dias. Certo. E se formos ver a pegada carbónica, se calhar há menos pegada carbónica no azeite. Mas não pode ser só a pegada carbónica às tantas... Isto nem parece eu ouvir-me, mas às tantas não é só uma análise de ciclo de vida Mas que vai dizer alguma um peixe coisa. absorve carbono? Nós todos somos constituídos por carbono, não é? Sim, mas não é aí que está... Não. A absorção do carbono não está aí, Não, né? está nas algas, está no fundo do mar. Exatamente.
A maior absorção de carbono do mar é mesmo os sedimentos Portanto, tu comeres um peixe é um bocado indiferente, é um bocado neutro de carbono, não é? Se fores com um barco movido a combustível fóssil, não. Essa é a única Sim, mas as lanchas variável, levam não é? gasolina, não é? Sim, mas é a única variável, na verdade. Se tu pescares a linha na Não é a única costa... variável. Refrigeração. Consumo de energia para refrigerar, altíssimo. Certo. Verdade, sim, verdade. Mas isso nas hortícolas também, A não é? única maneira de nós sermos assim... É teres uma horta e teres um aquário e teres Não é... Bom, ou um aquário da aquacultura, ou uma barragem, Sim. não sei. Mas se calhar era tipo... pequenas... Lembras? Existe um motivo pelo qual as primeiras comunidades do mundo surgiram ao pé de rios, Claro, não é? claro. Para poderem navegar, Sim, e para poderem para poderem alimentar-se. pescar, Sim, não é? E ter porque são terrenos mais férteis. exatamente. No Nilo, o delta do Nilo era um terreno muito fértil, não é? Claro. Onde se fixaram as primeiras populações assim que se tenham Conhecidas. estudado. Sim. E no Amazónia a mesma coisa. Ou seja, E no Tejo é a mesma coisa, e no Douro é a mesma coisa. E estamos a comparar o Tejo com o Amazonas. Não, se fores falar aqui de uma parte mais próxima de nós, não é? Efetivamente, Lisboa fez-se à volta do Tejo, o Porto fez-se à volta do Douro, A região vinícola? A região vinícola do Coimbra Douro? fez-se ao lado do Mondego, Alcácer fez-se ao lado do Sado. Há todas as grandes cidades, tirando uma ou outra, têm um rio, não é? E é fácil de perceber porque, Guimarães não é? não, é o berço da nossa civilização. Guimarães não, claro que Sabes não. porquê? Por causa da parte Sim, que era alto, sim. da serra. Sim, da Pena, não é? Pena. Sim, acho que sim. Mas também tem lá um rio ao pé, não é? E Sim, provavelmente mas não- nessa altura seria muito maior do que hoje em dia, não é? Não sei. É provável. Sim, não digo todas as grandes cidades, em termos de civilização desenvolveram-se maioritariamente à volta Sim. dos rios, não é? Sim, E se portanto, calhar- a pesca sempre teve um papel muito importante na civilização, Sim. porque os rios serviam efetivamente para se transportar, não é? Para sair de um lado para o outro, não é? Mas serviam maioritariamente para alimentação, não é? Tanto os terrenos que estão à volta que são mais férteis, como a própria pesca que existe no rio para comer, não é? Sim, Portanto, vem a nossa civilização, e, aliás, eu já não sei onde é que vi isso, já falámos disso há um tempo, que foi o maior salto civilizacional que nós demos foi quando começámos a manipular a comida, não é? aquecer, a cozinhar a comida. Sim, a cozinhar a A carne, comida. no caso. Este foi o maior salto evolucional evolutivo que nós tivemos, porque até aqui nós comíamos exatamente como colhíamos, quase, não é? Portanto, não conseguimos primeiro não conseguimos conservar, ou conservávamos de forma muito pouco eficaz, não é? Com sal, etc. E depois não conseguimos tirar às vezes a maior potencialidade dos alimentos, não é? E que neste momento conseguimos, não é? Sim. Mas lá está, a pesca desde sempre que teve um papel fundamental na civilização, não é? E hoje em dia ainda tem, e acho que às vezes nós nos esquecemos de... As pequenas comunidades pescatórias são muito interessantes do ponto de vista até de conservação dos ecossistemas. Sim, estávamos a falar há bocado, Sim, porque dão o alerta para quando há espécies que estão... São as primeiras pessoas a detectar que há algum problema no mar. Sim. Não há Isso é sardinhas. importante, O que é que se passa, não é? certo? E isso já aconteceu. E acho daí eu. isso é tão importante também ONGs trabalharem com comunidades pescatórias. E entidades governamentais trabalharem também com estas comunidades. E a academia trabalhar com estas comunidades. Claro. Porque é preciso mais conhecimento. E é preciso conhecimento de quem está todos os dias num barco de pesca. E estas pessoas também precisam de sustento. E são as primeiras que calhar a dizer, bem, se estou a ver que não há muito, vou deixar esta espécie reproduzir-se um bocadinho antes de continuar, porque senão daqui a 2 anos não tenho sustento para a minha família. Ou... Olá, Malvi a câmaras. Portanto, acho que é interessante. Eu acho que é um bocadinho como em tudo. Não generalizar um problema com base no produto em si, mas pensar na escala com que ele é feito e na maneira com que ele é feito. A pesca pode ser um problema enorme, mas bem feito também pode ser uma ajuda enorme para a resiliência dos ecossistemas. Se não tivessem pescadores no mar, nós não conseguíamos, se calhar, definir áreas protegidas da mesma maneira. Ou não conseguíamos perceber onde é que era melhor instalar eólicas offshore. Não, a transição para as renováveis, se calhar, ia ter Isso é porque não exploramos, não é? Estamos a tentar fazer aqui um penso, usar os pescadores como exploradores. Tens razão. Se calhar se houvesse mais Sim. investigação não era preciso haver tanta pesca. Exatamente. Portanto, acho que eu não iria tanto por aí. Sim. Eu acho que isto são temas tão complexos, às vezes, de pensar o que é melhor a fazer. Não acho mesmo que exista uma resposta óbvia.
Acho que é tentar diversificar ao máximo, mas como em tudo, não é? Diversificar ao máximo todos os alimentos que comemos. Por exemplo, nós também às vezes temos esse problema cá em casa, que é, se calhar os brócolos estão muito, ou alho francês, comemos muito mais alho francês do que comemos beterraba, ou do que comemos agrião, ou comemos mais espinafres do que agrião, ou existem milhares de espécies que podemos comer. E esse é o problema, nós habituámos a standardizar um bocado a nossa alimentação. É porque é mais fácil, não é? Sim, já temos tanta coisa em que Muito pensar. mais simples, não é? Sim. Ainda lembras-te quando o teu pai deixou de comprar o cabaz do peixe? Lembras-te o que ele disse? Não, Lembras-te o porquê? não. Disse, Sim, disse que havia espécies que não... Que não valiam nada. Sim. Dizia, o preço manteve-se e agora vêm espécies que não valem grande coisa, em termos de monetários. E isto é engraçado, porque nós temos de valorizar, se calhar, o fazer... Lá está, nós consumimos, em Portugal, pescada, bacalhau e salmão. Como é que é possível? Nós temos uma costa riquíssima. Como é que é possível? Nem temos salmão cá, né? Temos lá para cima, para o Porto, temos uma pequena comunidade, né? Temos em Mas aquacultura, Mas penso eu. acho que o salmão só há em aquacultura, não consegues... Existe salmão selvagem, não é cá? Não, mas não está proibido. Acho que isso está É? proibido Pois, de já pescar. foi tão pescado. Sim, está super ameaçado. Porque acho que só podes comer mesmo de aquacultura. Mas o bacalhau para mim é mesmo paradigmático, né? Porque é que nós temos uma costa de 1200 km e temos que ir à Noruega pescar E bacalhau. somos os maiores né? consumidores de uma espécie Sim. que não existe cá. Não sei, Eu não consigo percebo. entender. Não percebo. Como é que em Portugal o bacalhau começou a ser o prato... Quer dizer, percebo como é que foi, porque era um peixe que era de fácil conservação, secava-se e salgava-se o bacalhau. Portanto, Mas tu podes percebo. fazer isso noutros também. Mas o bacalhau é mesmo fácil fazer a salga e a secagem e depois consegues desfiar e voltar a hidratá-lo e volta a ficar bom. E, portanto, percebo historicamente como é que isto aconteceu, mas já chega. Já chega desta brincadeira. E no outro dia, quando fomos lá ao restaurante da Idade do Esperão, eu não me lembro do nome do peixe, mas lembro-me de estar a comer e pensar, isto sabe a bacalhau? Não era bem o saber, ele não tinha bem aqueles fios, que ainda melhor, não é? Sim, Mas tinha assim uma... Era tipo por camadas, por também como o lascas. bacalhau, não E depois é? quando o chefe nos explicou que deixava a curar durante não sei quantos dias para Sim, ficar assim soltinho, é uma questão de técnica às vezes. É uma questão de técnica. E é engraçado porque nós estamos, se calhar, isto também tem a ver, e não quero ser mal interpretada, ainda bem que existiu a emancipação feminina e que as mulheres não estão em casa o tempo todo a cozinhar, nem os homens estão em casa o tempo todo a cozinhar, mas o facto de não haver uma figura que esteja em casa mais a cuidar ter tempo para a ter isso. tempo para cozinhar, seja ela uma mulher ou um homem, o facto de trabalharem as duas pessoas numa casa, às tantas faz com que não haja tempo para... Claro que não. Ao mesmo tempo, não vivemos numa sociedade em que nos possamos dar ao luxo de apenas um trabalhar. É praticamente impossível. Certo. Para conseguir manter um nível de vida mais ou menos razoável, há quem o faça e... Porque também nós estamos, se fores ver, isto às vezes é uma pescadinha de rabo na boca, passando aqui a metáfora pescatória. Se fores ver, nós andamos a pagar para termos a nossa filha numa escola e pagamos para nos ajudarem Sim. com limpezas em casa e às tantas é o ordenado de um de nós. Tudo isto junto, não é? E andamos a alimentar-nos pior e é engraçado, mas ao mesmo tempo eu nunca teria perfil para ficar em casa. Tu também não. Então, mas é engraçado porque acho que a maneira como as coisas aconteceram foram muito rápidas e ainda bem para as mulheres e para o papel da mulher na sociedade, mas era preciso se calhar que os homens tivessem chegado à frente e tivessem mais rapidamente também dado apoio, porque imagina a geração, a minha avó já trabalhou, mas trabalhava e fazia tudo em casa. Mesmo a minha mãe trabalhava e fazia tudo em casa. O meu pai cozinha uma vez no ano, barrigas de freira, no Natal. Que não é bem comida, não é? É um doce. Exato. Não é? Claro que a minha mãe, entretanto, tem ajuda e tudo mais, mas as Sim, mas refeições se é ela que se faz. eles fossem... se fosse a tua mãe sempre a cozinhar, também já tinham morrido, não é? Cozinha muito bem. Ela não cozinha muito bem, mas dá muito amor naquilo que faz. Sim, sim. Mas a questão é, se calhar o que era necessário não era, não digo isto por numa de, não devia ter havido emancipação, devia, Claro que devia. mas devia ter havido um apoio no caso os homens, que também estavam em casa, de divisão de tarefas, porque se calhar aí tínhamos conseguido. Mas acho que a emancipação no início, e se calhar ainda é um bocado hoje em dia, fez-se à custa da mulher ter 2 trabalhos e não um, não é? Essa parte aí é que eu acho que profundamente injusto, passámos de uma injustiça para uma injustiça. Sim, que se calhar maior até, porque vais estar muito mais cansada, vais estar com um peso enorme de trabalho em cima e a seguir ainda vais ter o peso de o que é que vamos fazer hoje para o jantar. E isso também vem muito na coisa percebes? dos embalados. Sim, Porque sim, quando houve esta claro, emancipação, claro.
Claro, as mulheres tinham precisas de de fazer as duas conveniência. coisas ao mesmo tempo. Precisas de conveniência e de E rapidez e precisavam não de de chatear. conveniência. E portanto, Sim. o plástico foi o nosso melhor amigo, as Sim, comidas sim. prontas foram as nossas melhores amigas, Sim. o fast food às vezes foram melhores amigas a curto prazo, não é? Sim, sim. Porque estávamos numa época, a minha mãe, as nossas mães, Sim. a tua mãe é investigadora científica. Sim, sim. Quer dizer, é uma altura, ela é um desenvolvimento intelectual, mas nunca. A tua mãe conta que levava a tua irmã para as aulas, Sim, ao colo, porque tinha Quando estava no mestrado ou uma coisa assim. quando estava no mestrado, porque Sim, sim. não tinha com quem a deixar, não tinha ajuda em casa, não tinha. E levava. E eu penso, o teu pai nunca te levou, a ti e a tua irmã para o trabalho. Levou-me a mim. Ele Sim, veio filmar mas percebes a questão, não era tão não bem visto. não permitiam. É isso, não era tão bem visto. Não estou a dizer que a culpa é do teu pai de Sim, todo. sim. O teu pai é um pai incrível, Sim, bolas, sim. acho que ele é um exemplo ótimo. Estou a dizer não era tão bem visto para um homem levar filhos para o trabalho. Por isso, quando há, ainda agora há pouco tempo, no Parlamento Europeu, vieram umas imagens de homens deputados com bebés em marsúpio. E houve imensas manchetes de estão aqui a mostrar, a ver se são todos emancipadões. Isto é importante. É importante mostrar-se a levar os filhos para o trabalho, é importante tirar-se esse papel sempre de cima da mulher, é importante isto tudo acontecer. Portanto, quando nós falamos de veio a pesca de arrasto que era mais eficiente, que era isto, vieram as embalagens, veio isto tudo, Se calhar nós vem muito deixámos de daí, saber. não é? Teve de ser! Porque Aliás, as toda a várias gente- revoluções, pronto, foi a Revolução Industrial que trouxe combustíveis, trouxe plástico, mas que trouxe coisas rápidas e E convenientes. trouxe também democratização de muitos E produtos. depois houve a emancipação feminina que deu-se o quê? Nos anos 50, 60, por aí, não é? Sim. Começou por aí, não é? Antes, um bocadinho, mas sim. Mas mais ou menos por aí, não é? As mulheres já trabalhavam nas fábricas, portanto, mas sim. Sim, mas eu acho que começou mesmo a ser mais... Não, nos anos 60 tiveste um movimento hippie, as mulheres já votavam muito Sim. antes disso, felizmente. Mas Mas eu sim. vejo aqueles filmes americanos dos anos Anos 50, 30, anos etc. 40, já havia emancipação feminina. Eu não Sim, quero dizer sim. nenhum disparate, mas eu acho que as mulheres votam desde os anos 40. Olha, não sei. Não sei. Vou ter de confirmar, porque nós claramente somos incultos neste Sim. sentido. Eu acho que em Portugal foi mais ou menos por aí também. Se bem que o voto valia pouco nessa altura, mas acho que podiam. Mas teria... Bem, não sei, eu sei que havia para aí Acho que em uns Portugal foi mais tarde. dramas. Acho que foi nessa altura, mas só mulheres que faziam coisas XYZ. Ou Porque então tu que eram tinhas- licenciados. Não me lembro, posso estar a dizer um grande disparate, portanto prefiro não continuar. Vamos Sim, vamos mas acho verificar que era e depois algo eu assim escrevo do na género. descrição do podcast. Sim, mas acho que sim, acho que a emancipação feminina teve muita culpa, entre aspas, nesta Não foi a emancipação feminina que teve culpa. não, Foi a maneira como consequência aconteceu da a emancipação sim. sem A que as mulheres consequência da pudessem... emancipação, de não ter sido uma coisa pensada e não ter sido uma coisa Mas compensada, apoiada tinha de haver e compensada, não é? apoiada, a questão é... Apoiada e A compensada. questão é essa, que quem tinha privilégio e quem tinha o poder na altura, que eram os homens, é que tinham essa responsabilidade de fazer com que a transição não fosse injusta. Claro que sim. E isso não aconteceu, portanto a culpa não é das mulheres que querem emancipar de um Porque momento para o outro, porque nessa estavam altura- fartas, não é? Nessa altura, não. Isso não tem nada a ver com a culpa, não tem culpa nenhuma nisso, como é óbvio. O homem tem, obviamente. Mas acho que mesmo nessa altura os homens, provavelmente metade ou mais de metade, estava contra isso, não é? Portanto, era difícil legislar quase um apoio incondicional, não é? Ou uma divisão. Bem, tu não podes legislar um apoio de tarefas em casa, não é? Não vais entrar pela casa Não, das não pessoas, podes, mas não por é? exemplo, ainda hoje as licenças de maternidade são profundamente injustas. Claro, eu acho uma estupidez tu teres 6 meses e eu tenho 1. Porquê? Sim. Pá, tudo bem, eu não dou de mamar, não consigo. E Sim, é- mas é verdade- eu não tenho de querer dar de mamar, Sim, em primeiro lugar. mas é verdade que nos primeiros meses de vida de um bebê, biologicamente é a mãe, não há hipótese aqui, Sim, não é? mas a questão é se eu não amamentar, se não... Sim. E pode ser uma decisão, ou seja, é uma decisão da família, se quer Sim, claro, amamentar claro. em exclusivo, se quer fazer um mix, Claro. se quer fazer só a fórmula. Sim, E isso é uma decisão de cada família. Por exemplo, há imensos países em que há um ano de licença conjunta. Não há imensos, infelizmente, Há não há imen- imensos. não, há alguns países na Há Europa. 2 ou 3, provavelmente, sim. não é? Eu estou-me a lembrar É. porque lembras-te quando Na os nossos Suécia, amigos foram de lua de mel e que encontraram um casal, não sei se era sueco, Deve ser, que sim. estavam há um ano a viajar com uma criança pequenina, Sim, tipo, a dar mundo à criança e estavam os três e isso é espetacular. Há um Sim, apoio sim. incrível à família, não é? Sim, isso é o que faz sentido, não é? Sim. E pronto, mas aí também já há um bocadinho de divisão de tarefas em casa, acho que... Mas mesmo que não seja para dar de mamar, a mim deu-me muito jeito tu ter estado em casa, porque tu podias Claro. tratar da casa enquanto eu estava mais... Claro, Estava a tentar claro. dormir enquanto a Graça não estava acordada, ou estava a tentar tratar dos meus pontos, ou tratar de... Percebes? Seja do que for. Não Tu é precisas só ter para dar de tempo, mamar não é? que um pai é importante para uma criança, não é? É tempo para ti, Para um não pai, é? uma mãe. É tempo para ti.
Era para conseguir tomar banho, Sim. era para conseguir alimentar-me sem ter uma beber álcool constantemente. É muito importante essa questão. E nós temos amigos, por exemplo, que agora são os pais que estão mais com as crianças do que as mães, porque as mães estão a trabalhar e os pais ainda não voltaram a trabalhar. E felizmente isto já começa a ver-se, mas é muito pouco. Ainda agora, por exemplo, nós na nossa empresa, nós deixamos, a Mariana quando teve a Francisca, trazia a miúda para trabalhar e isso não era sequer tema. E se fosse um colaborador, um trabalhador homem, faríamos exatamente o mesmo. Mas não é tão bem visto para a empresa onde trabalha o marido dela que ele fica em casa com a miúda quando ela está doente. Certo. Como é para nós, não é? Então ainda há muito trabalho a fazer, se calhar é preciso haver incentivos para as empresas deixarem fazer isto. Por exemplo, até se legislar o horário da amamentação, as empresas não viam como Ou ter as salas de amamentação nas empresas, não é? Ou coisas tão básicas como, imagina, há coisas que é preciso ser legislado por muito que haja bom senso. O luto por perda de um filho era mínimo. Sim, Era mínimo. uma semana, acho. Não, era um mês, acho eu, mas tipo, é mínimo. Não sei se era uma semana, se eram 3 semanas, se era um mês, mas agora felizmente batalhou-se para isso. E era uma questão que tu pensas, bolas, mas todas as empresas vão pensar que se a pessoa não está bem, não vem trabalhar e pronto. Mas não. Às vezes não dá, não é? Às vezes precisam mesmo, porque aquele é o único posto de trabalho, que é a única pessoa que tem para aquele posto de trabalho, Mas não é? substituem, põem outra. Lá está, se não houver. É para isso que pagamos segurança social. Para quando alguém está mal, possa não trabalhar e nós conseguirmos, com o dinheiro que a segurança social dá de apoio, nós pagamos a outra pessoa. Mas sabes que quando uma pessoa está de baixa, a empresa paga uma porcentagem. Paga uma porcentagem, continuas sim. a pagar a segurança social. Eu sei. É mais baixa, mas paga. Pagas só a segurança social, Sim. não é? Mas imagina, eu estive numa empresa em que quando entrei de baixa, Claro. eles nem... Eu nem sequer estava ainda com um contrato sem termo Eu acho que isso e eles mantiveram. Eu acho que isso em empresas grandes funciona, porque empresas grandes conseguem ter arcabouço Nós somos uma empresa pequena e fazemos o mesmo. Fazemos o mesmo, mas é à nossa custa, percebes? Somos nós que sofremos a seguir. Mas faz parte da responsabilidade Não se quer ser empresário, não é? Não estou a dizer que não faça parte, estou só a dizer numa empresa grande é muito fácil isso acontecer, ou é mais fácil isso acontecer, porque tu facilmente substituis, rodas uma pessoa que provavelmente está a fazer pouca coisa no outro lado e consegues colmatar essa falta. Numa empresa pequena, onde provavelmente tens uma pessoa para cada função, de repente esta pessoa vai embora, esta função deixa de existir, percebes? E é muito difícil, porque as empresas têm que funcionar, não é? E é muito difícil isso acontecer. Normalmente, quando acontece, e as empresas que fazem isso, é à custa de uma sobrecarga muito maior da restante equipa. E isso também não é justo para a restante equipa, não é? Porque depois também não há possibilidade financeira de contratar uma pessoa provisoriamente durante 1 mês, 2 meses ou 6 meses para fazer aquilo quando ainda se está a pagar a segurança social daquela, percebes? Sim. Porque Sim. Por 6 meses até mais ou menos dá. A questão é 6 quando meses são é mais coisas... planeado. Agora uma coisa de 1 semana, 1 mês ou o que for... Sim, como já aconteceu. Baixas de 1 semana, 2 semanas. Cai em cima de quem? Percebes? De toda a equipa e principalmente de quem é o dono da empresa, no nosso caso, porque temos essa responsabilidade e não deixamos a coisa cair para outras pessoas. Às vezes achamos aqui com muito mais pouco, trabalho. sim. Mas é muito complicado porque os mecanismos também não estão bem montados, não existe uma bolsa de pessoas que está desempregada que está pronta a entrar, percebes? Sim. E tu tens tanto desempregado e tu pensas que caramba, como é que isto não é uma coisa muito mais ágil, não é? Que não é de todo, não é? Mesmo a segurança social, e aquilo que nós fazemos e que acredito que muitas empresas façam é, tu continuas a pagar à pessoa, porque a segurança social sabe-se lá quando é que vem, não é? Sim. Portanto, tu continuas a ter o mesmo custo, mais um custo acrescido de ter outra pessoa. Há empresas em que a tesouraria não permite fazer isto, às vezes é rápido, não é? a segurança social. Às vezes é rápido, às vezes não é, não fazes ideia, não é? Que era decidir ao pé de nós, sem tudo E como não fazes ideia, a pessoa também não vai ficar sem salário, porque se está de baixa, é precisamente na altura quando mais precisa, não é? Aliás, quando nós tivemos a graça tu tiveste até de baixa de alto risco, mas foi quando eu estive a não trabalhar, quando eu estive de baixa, a segurança social demorou imenso tempo. A minha empresa na altura assegurou tudo, não houve problema nenhum. Sim, mas demorou imenso tempo. Mas eu falei com a segurança social a dizer, mas ouçam lá, isto é quando eu mais preciso, eu não estou a trabalhar, tenho uma filha, nasceu uma filha, vou ter muito mais custos. E é quando vocês decidem atrasar tudo. Como é que isto acontece, não é? Não tem lógica nenhuma, não é? Sabes o que é engraçado? Nós começamos a falar de qualquer tema e isto eu acho que é paradigmático de como é que se resolvem as questões. Nós começamos a falar sobre pesca e vamos falar de problemas sociais, começamos a falar sobre energia, problemas sociais e vamos sempre parar a política, porque a questão é esta, eu acho que nós, por muito que queiramos fazer ativismo junto de empresas e junto de consumidores, as coisas têm de mudar de uma maneira muito mais sistemática. Sistemática. Claro que sim. Isto continua a ser sempre... Porque lá está, nós começamos este
este episódio a pensar se devíamos comer peixe, se não devíamos comer peixe, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer no mar. E vamos sempre parar. Claro que nós também extrapolamos imenso as nossas conversas, mas é engraçado como é importante pensar a ação governativa, como é importante haver este papel de regulação e de... Mas é mesmo importante, é efetivamente mesmo importante. E acho que todos nós, tanto eu como tu, já sabíamos que era importante. Sim. Aquilo que às vezes não temos tanta noção é quão importante é, porque em todas as conversas paramos nisto. Sim, de verdade. E em resumo, devíamos comer peixe em casa ou não? Olha, é uma boa pergunta. E eu aqui sou muito hipócrita, porque eu, para além da ética ambiental, faz muita confusão comer animais. Mesmo muita. Mas sou eu que os como, não és tu. Mas faz mesmo muita confusão. Isto é muito engraçado, porque a mim faz muito pouca confusão comer Sim. animais, talvez porque os meus Não tens avós tanta ligação. criavam, o meu avô era Sim. caçador, não me incomoda comer animais, lá está, tenho noção da minha dissonância cognitiva, mas não me faz confusão efetivamente, gostava que fizesse um bocadinho mais do que faz. E não os como. A mim que A ti faz-te imensa como. confusão e tu comes. Sim. Tivemos esta coisa da vitela, lembras-te? Uhum. Que é uma vaca bebê. Sim, e se pensar nisso até fico mal disposto, mas Mas tu adoras. Mas adoro. E depois vais a um restaurante e comes. Exatamente. E se calhar devia haver mais restaurantes vegetarianos Gordo, que bons, há imensos não é? restaurantes bons vegetarianos e nós vamos muitas vezes a bons restaurantes vegetarianos. Sim, caros. Não, mas também há baratos. Também já fomos várias vezes a restaurantes vegetarianos baratos e come-se muito bem em restaurantes vegetarianos. A Tem questão é que tu dias. tens saudades da carne. Sim. É porque também a pessoa é habituada a comer carne. Nós que nunca habituámos a Graça a comer carne, não sei se ela vai ter mesmo essa relação. Percebes? Sim, ela não liga à carne. Sim. Duvido que tenha. Isso pode ser interessante, isso é uma questão educacional, não é? Embora a carne faça falta, e vamos falar no próximo episódio sobre isso, não é? Não é a carne que faça falta, os animais fazem falta Sim, nos terrenos. e nós comermos os animais às vezes também é interessante, seja nutricionalmente e às vezes até a nível de sustentabilidade. Vamos falar no próximo episódio, não é? Nesse eu sei Sim. mais o que é que quero fazer, Sim. mas em relação ao peixe, por acaso, é muito confuso para mim. Porque Sim, eu em termos se calhar de porque peixe, eu adoro peixe e não gosto de carne. eu em termos de peixe tenho zero ligação com o animal peixe, sinceramente. É que eu também não tenho, mas também não Ainda tenho assim, com muitos animais. se pensarmos imagina, tu comeres uma planta, não é? Se tu comeres uma courgette, epá, tu não tens uma courgette no teu corpo, portanto, pá, isto é uma coisa totalmente diferente. Tu comes um peixe ou comes uma vaca, tu estás a comer um músculo, tu também tens músculos. Imagina, tu pegares aqui num pedaço de Mas músculo as e plantas comer, têm não é? os músculos das plantas, não é? Que são. Mas tu não tens nada equiparável em ti, não é? Nada, zero. Tens várias coisas equiparáveis. Não tens nada. Tens não tens várias. nada. Não tens nada. É totalmente diferente. Mas nós partilhamos muito do nosso ADN com as plantas. Eu imagino que sim. Agora, tu comeres uma perna de frango ou comeres uma perna humana, tu olhas para a perna humana, se está assim, olhas, parece uma perna de frango, não é? Certo, mas isso tu estás a cingir daquilo que vês, porque cognitivamente nós sabemos que partilhamos ADN com as plantas. Claro que partilhas e partilhas ADN com tudo, não é? Há uma frase ótima que é: estava-me a sentir mal, fui apanhar sol e fiquei muito melhor. No fundo, os humanos são só umas plantas muito complicadas. e é verdade, nós precisamos de água, de luz do sol também para estarmos felizes E de comida. e de adubo, não é? Comida, Sim. nutrientes. Sim. Mas temos muito mais, partilhamos mais ADN com uma vaca do que com uma planta, imagino eu. Não sei se é assim, em termos percentuais, se a diferença é assim tão grande. Mas já são mamíferos também, portanto imagino que seja... Partilhamos muita coisa, mas não tenho a certeza, tenho de ir ver, porque eu acho que a diferença é do género. Partilhamos 80% com as plantas, ou 90% com as plantas e 95% com os animais, sabes? Ok. Não Ok. tenho bem a certeza, tenho de ir ver, Sim. mas tinha ideia que era qualquer coisa assim. Se calhar estou aqui a inventar e Sim, estou eu a não sei dizer se um sejam mito. esses números, mas... Não, eu depois escrevo na Até porque descrição. com os vou macacos procurar. partilhamos tipo 98 ou 99, não é? Sim, É uma coisa assim do género, não é? E são tão diferentes. é mesmo Mas muito. aí essa Os diferençazinha... macacos não sejam nada tão diferentes de nós. são muito... Eu não acho Sim, nada. muito. Tu vês um macaco com os filhos e eu juro que me sinto igual às mães. Sim, mas tu não andas a saltar de árvore em árvore, não é? Anda a movimentar-me Não tens e necessidade de ter uma casa, tens necessidade de uma casa, eles não têm, não... É diferente. Há civilizações que não tinham casas como nós as temos hoje. Sim, que evoluíram, entretanto, não é? O ser humano foi evoluindo, o Nós macaco somos uma manteve-se. evolução nós somos uma evolução de macacos, não é? É o que No se fundo. diz, é o que se diz.
Tu repudias essa Não repudio nada, não repudio informação nada. genética. Não repudio rigorosamente nada. Sabes que eu tinha uma Só professora de história que dizia, cada vez que me dizem que vimos dos macacos, eu digo, isso é lá um problema da tua família. Olha, boa. Eu acredito que haja pessoas mais próximas de macacos, mas não queremos ir por aí. É bom clarificares que não estás a falar porque houve um tema há muito pouco tempo de uma tese de doutoramento que andou por aí a dizer que o ADN das pessoas nos países africanos eram mais próximos que os dos macacos. E é bom que clarifiques que não é disso que estás a falar. Nem sequer sabia desse estudo. Ok. Não fazia mais É desse bom, estudo. é bom que clarifiques que não é isso que estás a dizer. Não. Estás a dizer- Era só uma piada, portanto cortem. Ok. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós evoluímos? Sim, mas estava a dizer o quê? Qual é que era a minha ideia? Não sei. Não me lembro já. Se calhar está na hora de acabar isto, não é? Não sei. Então vá. Conclusões? Não temos uma conclusão para sabermos se me apaixonar ou não. Se calhar. Era aí que nós estávamos. Eu acho que, bem, cognitivamente e eticamente faz-me zero confusão comer peixe enquanto animal. Era isso que eu estava a dizer. Embora partilhamos músculos também, não é? Estamos a comer o músculo do peixe, não é? Sim. Acaba por ser uma coisa E as espinhas são os parecida. ossos. E as espinhas são os ossos. Embora seja muito diferente do nosso corpo e do corpo de um animal terrestre, tirando... Não, mas mesmo as aves também têm ossos, também é a mesma Sabes que coisa. se diz que todos os animais vieram do mar. Todos os animais Sim, começaram sim, por sim. ser... Inclusivamente nós, não é? Sim. Diz isso. Sim, Que sim. as formações... Sim. Não sei até que ponto é que é verdade ou não, mas é o que se diz. Não sei, é possível que sim, acredito que sim. Portanto, a mim não me faz tanta confusão enquanto animal. E gosto muito de comer peixe, eu gosto mais de Eu comer também carne. gosto, se calhar é esse o meu problema. Sim, e acho que garantindo que não estamos a privar as gerações futuras de comer o mesmo peixe, ou não estamos a privar aquela espécie de sobreviver ou de viver bem, diria que não há grande drama. A mim faz-me sempre confusão comer animais, sejam eles quais forem, porque estás a comer um animal. É o mesmo que comes um humano. Faz-te confusão a ideia. A ideia, sim. A ideia faz muita confusão. Se bem que eu depois acabo por comer, e sou muito hipócrita nisso, mas faz-me muita confusão. Acredito que se eu tivesse uma vaca, se eu tivesse uma quinta com vacas, Tu eu nunca nunca na mais vida ia comer comerias vaca. vaca? Nunca. Ou com galinhas, ou mesmo que acho a galinha o animal Sei que mais eu acho que nós estúpido do temos de ir para o mundo. campo. É que mesmo que eu acho que a galinha seja o animal mais estúpido do mundo, que já me disseram que não é. Eu continuo a achar que é, mas já me disseram Mas que tu não também é. achas os gatos estúpidos, portanto, Porque são. não são. Mowgli, ignoro. Ignoro. Diz-lhe alguma coisa, vê se ela responde. Ela não quer saber. Exato. A questão é, ela não quer saber do que tu dizes, mas Claro. ela percebe. Percebe. Claro que sim. Mas era incapaz Não, de é a comer um Kiara gato. que passa a vida a lamber o rabo, que percebe. Era incapaz de comer um gato também, não é? É a mesma coisa, não é? E se a Ou tua um filha estivesse a pato, passar ou- fome? Epá, Não farias uma Mowgli às postas? provavelmente não. Mais facilmente me cortava a mim do que aos Não, porque animais. depois podias morrer Epá, mas de uma septicemiazinha. isto é... Aliás, isto é o que eu estou a pensar. Não sei se depois na altura faria o mesmo, não é? Porque acho que em alturas de Eu não deixo, desespero... Mowgli, eu não deixo. Há alturas de desespero é que vamos fazer coisas que nunca pensámos, não é? Mas... Eu digo-te, eu costumo ser tão fria, mas Pois, se a nossa filha passasse fome, isso não era um tema para mim. Pois, para mim é sempre um tema. Mas Assim sim. como não seria um tema. Eu sou horrível. Mas é que, imagina, eu penso também aprender um bocadinho com a história e com aquilo que já vimos acontecer. As pessoas em situação de desespero, eu tenho a certeza que eu, numa situação de desespero, eu comeria uma pessoa. Porque nós somos animais. Sabes? Ou seja, eu tenho a certeza que se eu visse a minha filha passar fome, lembras-te de um avião que se despenhou e eles começaram todos a comer-se uns aos outros, tipo, porque não havia mais nada. Eu tenho a certeza que isso aconteceria, ou seria voluntária para me matarem a mim para me comer. Estás a ver? Porque é preciso sobreviver de alguma maneira e o instinto de sobrevivência fala mais alto. Eu não estou a dizer que esta ideia não me repugna. A mim repugna-me a ideia de um dia poder comer, sei lá, só de pensar nisso, penso que horror, nunca na vida comeria nenhum dos meus animais. Eu tenho a certeza que se chegasse esse dia não iria ser um tema. Talvez. É não horrível sei, pensar não sei. assim, mas eu acho que não iria Espero ser não tema. chegar a esse dia. Ai não, Portanto- bolas de madeira, batemos na madeira, não sei onde é que a madeira agora. Nunca, Mowgli, eu não deixo, mas pronto, isso Vais acontece. então resumir? Vamos resumir. Sim, Comer peixe, nem? sim.
foi um bocadinho à volta da pesca, nem sequer fomos Sim. muito à parte da mineração do mar profundo, porque felizmente Falámos também já houve ainda a disso, moratória. mas falámos disso, não é? Mas mais uma vez, isso vai acabar por ir para a política, mais uma vez, e de como é que agentes públicos permitem uma coisa que vai afetar toda a população e eles decidem uma coisa assim, de forma tão leviana, não é? Tipo, ok, minera aí, como se isso fosse teu para minerar, não é? Como, pá, não. Sim, Não, mas se não só sabes a agora é que se consequência. delimitaram áreas protegidas. Sim, mas se não sabes a consequência, acho que a regra devia ser. Se não sabes a consequência, o princípio da precaução, como dizia a Ana, não fazes. A partir do momento em que sabes a consequência, ok, se já sabemos a consequência, podemos medir os prós e os contras. Ok, tem esta consequência, mas tem estes prós. Ok, vamos arriscar. Ok, vamos Certo. fazer. Se tu não sabes, epá, não faças, não é? Yeah. Não faças, não é? Sim, sim. Sabes lá no que é que estás a mexer, não é? Fazes a mais pequena ideia no que é que estás a mexer. Sim. Não sabes o que é que estás a afetar. Se bem, há sempre aquela teoria de que a natureza vai acabar por se equilibrar, etc. Tende sempre ao equilíbrio, Mas às vezes etc. não há tempo suficiente para deixarmos para a natureza se Exatamente, não é? equilibrar. Tu não ainda hoje tu não sabes a consequência de estás a tirar petróleo do Não, o fundo problema é da que já terra. sabes. Não sabes tu sabes a consequência de estares a queimar petróleo e isto afetar a camada do ozono, e isto afetar, ter alterações para Mas também sabes as das consequências para os climáticas. ecossistemas da extração de petróleo. Não, nem é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é, tu não sabes a consequência, estás a tirar petróleo do fundo da terra, tu não sabes o que é que isto vai fazer à terra, em si. Ah, estás a falar do... Percebes? Não tiras o petróleo do núcleo da Terra. Não interessa, estás a tirar uma coisa e não estás a pô-la. Isto está a ter uma consequência, não é? Para mim é óbvio que se tu tiras uma coisa e não a repões, isto tem uma consequência. No outro dia Não é? li um estudo engraçado sobre o núcleo da Terra estar... Não sei se é aquecer, se é arrefecer, se é movimentar-se, se é girar mais depressa, se é mais devagar, Pois não sei. claro, Mas que estava a preocupar um bocadinho pois a comunidade claro, científica. claro. Isto vai ter uma consequência, porque o petróleo é uma formação que... Se calhar não é só do aquilo forma- petróleo, é de muitas outras coisas. Todas as coisas, não é? Aquilo forma-se, não é? Mas demora milhões de anos, não é? Porque aquilo é carbono, basicamente, não é? Carbono que fica... Acho que é... Não sei, não vou ter disparate nenhum. Mas... Tudo é carbono. No limite Sim, não disse disparate porque sim, tudo é carbono. Sim, mas epá, como é que tu permites que uma coisa aconteça se tu não sabes essa consequência? Tu não fazes Porque ideia. precisaste de melhorar as condições de vida das pessoas. Que egoísmo do ser humano, não é? Tu não vês um leão pensar, epá, vou fazer aqui um buraco e tirar esta coisa preta que eu não sei o que é, mas olha, se eu queimar isto, eu ando mais rápido. Epá, que egoísmo, não é? Mas morre-se menos também. Paciência, que egoísmo do ser humano. Então tu achas que devíamos todos viver numa cabana? Não, acho que nós temos capacidades cognitivas, certo? Gordo, mas se estás a dizer que é um egoísmo, então o que é que nós estamos a fazer a viver numa casa e não numa tenda no meio da floresta? Porque tens que arranjar formas de viver nessa casa ser igual a viveres numa tenda na floresta. Nunca vai ser, fazeres uma casa na floresta tens de abater árvores. Tu nunca nada que tu faças, tu Eu existires. sei que nada é carbono zero. Eu sei que Pronto, nada é é que- neutro. Então, A questão é, há coisas... mesmo os animais fazem casinhas. Claro que sim. Os castores constroem diques. Claro, e as aves põem aqueles ninhos e não sei o quê. Isso para mim é uma questão de sobrevivência. Vamos buscar palha. Tu tiras petróleo não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de ser É uma mais questão de fácil. sobrevivência. Tenta viver sem energia. Mas a energia não veio do petróleo. É uma das fontes de energia. Sim, mas é uma das mais utilizadas. Certo, mas e que tu não sabias a consequência dela. E João, foste a maior fazê-la, parte não é? das distopias que vemos em filmes começa com uma crise energética. Portanto, pensa no que é que acontecia. Petróleo, eu estou a falar de petróleo, não estou a falar de eletricidade. Está bem, João, mas a questão é que o petróleo. petróleo ainda é o motor para, mesmo para algumas energias renováveis funcionarem. E eu não acho que esteja bem. Mas está totalmente errado Eu isso. também não acho. Eu acho que é preciso haver totalmente transição energética. Estamos perfeitamente de acordo. Estou só a dizer que este egoísmo veio numa de Mas acho que tentar sobreviver mas o ser e viver humano, melhor. Não, sobreviver é uma coisa, viver melhor é outra. Primeiro sobreviver e e depois acho que o viver ser humano tem que, de uma vez por todas, pensar que não é a única espécie que existe na Terra, em primeiro lugar, não é? E que o seu egoísmo e o seu bem-estar e a sua evolução não pode ser à custa de todas as outras espécies de todo o planeta. Estou de acordo, só é difícil aplicar. Não é nada. Não é nada difícil. É fazes quando souberes a consequência. E aí medimos se vale a pena ou não. Então é melhor ficar sentado neste sofá durante o resto da temporada, porque há muita coisa que nós não sabemos quais as consequências que tem. Mas tens que saber. Se não sabes, não fazes. É o Ok. princípio da precaução. Então, não vais comprar livros porque não sabes como são cultivadas as árvores que são... Não, neste momento sabes de quase todos. Tens tudo. Papel é tudo FSC. Ah, não é? Pega num livro ao calhas. Os antigos não, mas os novos Pega num novo. Têm todos. Bah, A maior parte dos livros não é tenho certificada quase FSC. certeza que vi isso já. Eu tenho visto isso sempre. Eu olho sempre para isso.
Não é sempre. Tirei um que não é. Que maravilha. Mas eu Foi tenho comprado visto que há isso. 5 anos? Não, menos. Este é menos. Não, não é Se menos. calhar, Este não é menos. Este já tinha se visto. calhar temos que comprar de editoras que têm essa preocupação, por exemplo. Não é? Mas a tu questão- sabes a consequência disto. Isto é Não papel, vais- isto é eucalipto. Não é? Não vais comprar alimento, porque não sabes como é que 99% das coisas são produzidas. Epá, E não sobrevives. lá está a vantagem das certificações. Não é Percebes? perfeito. Percebes? Ou seja, tu não vais conseguir encontrar. Não é perfeito. Compraste essa brincadeira para o teu Sim. pulso. Sabes como é que isso foi feito? Por acaso consegues saber, sim. Sabes o drama da produção Sim, desse tipo sim, de equipamentos? Sim. Mas Compraste? consegues saber. Foste egoísta? Fui, mas eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer. Eu já disse que era hipócrita em muitas coisas. Não é ser Mas acho hipócrita, João. Acho que às tantas não estás a ser hipócrita. Às tantas. Mas- Às tantas não é é- hipocrisia. Tens de viver Mas neste mundo. há coisas diferentes, que é mineração, perfurar a terra para ir buscar O que estás a coisas. dizer é coisas novas. Novos Não- projetos que não sabemos o que é que vai acontecer. Não é, sim, esse é de caras. Mas mesmo os Ainda bem que os antigos, Açores aprovaram o moratório. mas mesmo os antigos, que já sabes algumas consequências, mas não sabes todas, pá, se calhar era parar o mais rapidamente possível. Tu perfurares a terra para tirar petróleo, pá, se calhar já chega, não é? Não é se calhar, já chega. Já chega, não é? Porque tu não sabes, primeiro, tu sabes consequências imediatas, não é? Sabes, e não sabes consequências Há que milhares estão, de que anos. estão, que estão para vir. Portanto, não faças, não é? certo. O mesmo para os lítios da vida e coisas do género. Tudo o que seja recursos que não são renováveis, epá, não faças. Sim, mas Não é? tens de fazer a transição energética. No caso do lítio, acho que estás profundamente errado. Porque imagina, o lítio tem um problema enorme. Claro que tem um problema enorme. Mas se tu vais ter um carro, é melhor haver lítio do Mas, que mas petróleo. hoje em dia já tens as baterias renováveis cujo lítio é renovável, certo? Cujo lítio é Reciclado. reciclável. Não existem à venda ainda, não. Sim, mas há A de primeira vez que existir, se não é? conseguiu reciclar uma bateria foi em novembro de 2021. Pronto. Então, Portanto, não. Ainda mas falta até virem para o há de mercado. existir. Mas é por isso que eu estava a dizer, epá, se calhar, tu mais uma vez tiveste a oportunidade de... Tu tinhas carros a combustão, tiveste a oportunidade de criar uma transição, não é? E criaste uma transição que também não sabes a consequência. E é isso que eu não consigo encaixar. Tu sabes que a consequência é menor do que a que tens agora. Verdade. Por isso é que tu mudaste. Não sabes, tu achas que... Não é? João, Achas às que... tantas, ou confias na ciência ou não confias na ciência. Mas a ciência... Ou uma confias vez na dizem- investigação ou não mas confias na mas a investigação. ciência está Ao sempre dia a de tentar hoje, errada, não é? ao dia de hoje, Sim. a certeza que existe na comunidade científica, ao Exatamente. dia de hoje, é que é melhor, senão ninguém tinha feito a Ao transição. dia de hoje, sem dúvida Senão a alguma. Europa não tinha feito a transição da maneira como Sim, está, sim, com sim, proibição de carros a combustível. Sim. Pronto. Que entretanto já não é bem assim, não é? Pronto, está bem. Mas pronto, mas estás a perceber, isto não foi feito, no caso dos carros elétricos não tens razão, porque é melhor, assim como se dissessem que se descobrissem que a mineração em mar profundo tinha menos consequências do que a mineração em terra, eu diria para trocar. O motivo pelo qual eu digo, estou feliz com a moratória é porque não se sabe se é melhor ou pior. Correto. Se se souber que é melhor, ainda que tenha efeitos negativos, ainda que seja um problema, mas que se não for se- melhor do que o problema que tens agora, Certo. é para mudar. É para mudar e rapidamente, sem dúvida. Mas Pronto. tu também não sabes a consequência de todas as minerações que tu fizeste até agora em terra. E não é só de lítio, é de todos os minerais possíveis e Não, tu já imaginários. sabes que está a ser um desastre. Epá, e porquê é que continuas a dar exploração de Olha, minério, olha, de mineração, não é? Primeiro, vamos fazer obras na cozinha, vais por o quê? Pedra. Pedra não é renovável, é uma extração mineira. Pronto. Estas câmaras com que estamos a filmar, todas elas têm produtos de mineração. Sim. Nós usamos na nossa vida para Sim. panelas, para tudo, para telemóveis, nós usamos. Nós humanos. Vais Percebes? deixar. É Pronto. isso que eu... Não vou. Só estou a dizer, o egoísmo do homem é que faz isto tudo. Ai, João, não sejas essa pessoa que critica o homem como sendo que é, sim, há um problema. A questão é, tu vives nessa sociedade, tu não vais deixar de usar panelas para cozinhar. Porque foste tu próprio há bocado, disseste que Sim, cozinhar a sim, comida sim. foi importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. Humano. Again. E então, os humanos também são capazes de coisas ótimas. Os humanos são Claro capazes que de curar sim. cânceres, os humanos são Claro capazes que de curar sim. doenças gravíssimas, os humanos são capazes de vacinação, os humanos são capazes de coisas incríveis. Que os animais morrem que nem tordos, e Sim, isso sim, também sim. é bom. Claro que sim, e principalmente se fizermos isso também para os animais, não é? E que fazemos. Claro que é bom, não estou a dizer que não. Então- Mas é preciso sempre arranjar mais alternativas que sejam melhores. Nós já percebemos... Mas para já- arranjar alternativas, sabes o que é preciso fazer? Consumir recursos. Porque precisas fazer investigação. E a investigação requer recursos. Obviamente que sim.
E tudo vai ter que consumir recursos. É que às tantas hipocrisia é estar vivo, não é? Não, isso aí é a única coisa que não é hipocrisia, porque tu não pediste para nascer, simplesmente nasceste, não é? Então a hipocrisia é ter filhos. Também não. Então, Porquê? Porquê que isso é uma hipocrisia? porque estás a pôr mais um humano no planeta que vai consumir recursos. É como tu dizias no último episódio, também pode ser aquela criança ou aquela pessoa que vai salvar Grande uma arrogância coisa. da nossa parte de achar que em milhões de pessoas na Terra é um filho Não. nosso que vai salvar alguma coisa. Eu não penso nisso quando... Então afinal não há um problema os humanos existirem da maneira como existem. É um problema. O ser humano é um problema. Mas também é parte da também solução pode ser a muitas vezes. solução. Pode ser a solução também, sim. Acho que temos que, não é acho, é o ser humano é que tem a responsabilidade de pensar mais nas suas Claro que ações e tem, nas porque, suas consequências. porque à partida Não é? é das espécies com mais poder cognitivo. Exatamente. Se calhar a par dos elefantes. Mas imagina, Mas não vês os elefantes a fazer panelas, não é? não, mas os elefantes também fazem muita coisa, às vezes muito importante para os ecossistemas, porque arrastam, criam canais, Mas passa isso também água, pode ser mau. mas às vezes também desestabilizam os ecossistemas. Claro que destabiliza. Não há animais que não fazem nada, os animais sim. têm massa. Mas tem o seu papel, não é? Calma com a hipocrisia, tudo é hipocrisia às tantas. No limite, tudo pode ser hipocrisia, claro. Não podemos é ficar presos a isso. Acho é que temos que pensar sempre nas soluções, que era aí que eu queria chegar. E temos que ser o mais conscientes possível das consequências das coisas novas que fazemos e das coisas antigas que já sabemos que são más. Portanto, é aí que eu quero chegar. Eu só acho que às vezes a inovação vem de necessidade. Sem dúvida alguma, mas a partir do momento em que já sabes a consequência, abandonas vezes a não inovação ou abandonas E lá está, e substituis os carros a combustão por carros elétricos. sem dúvida alguma, que é um passo, não é? E acho que toda a gente sabe que não vai ser os últimos carros não vão ser elétricos, não é? Há de haver mais uma inovação Pelo menos da para maneira como seguir estão a esta, ser não é? feitos agora, sim. Sim. Se calhar vão ser elétricos com baterias recicladas, ou se calhar vão ser sim, hidrogênio. e obviamente que é muito melhor do que estás constantemente a queimar um combustível, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, não é? Porque tens mais... Mas eu acho que é todo um processo, nós precisamos passar pelas coisas que passamos até chegar aqui, nós Sim. precisamos instantaneamente que as mulheres se emancipassem, mesmo que não Sim. pensássemos no momento, no como, Sim. e precisámos, e foi preciso, e agora estamos na fase em que estamos a reparar os erros do Mas passado. mais uma vez, é preciso mecanismos compensatórios e tu não tens nenhuma compensação para tirar minérios da terra. Vamos ter terminar o episódio, que a conversa já vai muito longa, nós já falámos de muitos temas, desde o consumo de pescado, mineração de mar profundo, passámos por emancipação feminina, passámos pela hipocrisia de ser humano e de viver num mundo onde somos basicamente apoiantes de uma cultura extrativista às tantas. E temos de terminar. Aconselho muito, muito irem ouvir os episódios da Ana e da Rita, não só porque elas são comunicadoras natas e o tema é muito importante, a mim parece-me que foram os meus episódios preferidos de gravar até à data, porque de facto, por muito que tenha gostado de todos os outros, este tema da alimentação toca-me de maneira muito especial. E aprende-se muito também com elas. E aprende-se muito com elas. E aqui nós explorámos muito o tema da biodiversidade e da importância dos grandes predadores, que foi explorado nos episódios delas. Mas vão ouvir e se gostam deste podcast, se estão a gostar desta temporada, subscrevam. Nós estamos em todos os canais de streaming, estamos no YouTube, estamos em todo o lado. Também nos podem encontrar no nosso Instagram, também estamos no site do Zero. Portanto, subscrevam, façam like, partilhem por toda a gente se gostarem, porque é uma forma ótima de apoiarem também o nosso trabalho. Por isso, até a próxima!